E outra coisa, não tem medo de homem, não. Não tem ninguém mais homem que eu, e eu também não sou mais homem que ninguém. O respeito tem que prevalecer. Se não quer que fale o nome, não faça nada errado, não use máquina pública e não abuse do dinheiro público. Só vou falar uma coisa, o que vocês fizeram é uma vergonha, é sinal que estão despreparados, estão desqualificados para ser pessoas públicas aqui na cidade de Arealina. O desespero de vocês está notório. E o que esses políticos dessas cidades menores fazem quando eles se sentem cobrados pelo que eles estão fazendo na cidade por esses radialistas é matar, porque é fácil matar. A vida do Jefferson custou R$5.000 e um revólver 38. Foi isso que custou. Para gente que vive em cidades grandes e ricas, R$5.000 parece nada. Mas R$5.000 naquele lugar é um sem fim de dinheiro. Então, a vida vale pouco lá. E a vida de jornalista vale menos ainda. Eu acho que foi esse o recado que o júri passou. Que a informação que o jornalista passa e o que ele coloca em risco, que a vida dele não vale nada. Jornalismo Sem Trégua é um podcast do programa Tim Lopes da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Eu sou Angelina Nunes e vamos tratar aqui dos casos de jornalistas e comunicadores que foram assassinados no exercício da profissão no Brasil. Vocês ouviram no início desse episódio 2 desabafos. O primeiro, na voz do radialista Jefferson Pureza no seu programa A Voz do Povo. Ele foi assassinado em 17 de janeiro de 2018. O outro desabafo é da jornalista Natália Belisário. Ela fez parte da equipe da Abrage quando era estagiária e esteve comigo em Arealina, em dezembro de 2019, quando aconteceu o julgamento do vereador José Eduardo Alves. No episódio anterior, detalhamos as denúncias que o radialista divulgava em seu programa e que atingiam principalmente o ex-prefeito da cidade, João Batista Boiadeiro, e o vereador José Eduardo, que era chamado de vereador da transferência de votos. É bom lembrar que o foco do longo e polêmico julgamento não foi o trabalho que Jefferson realizava na rádio. Nós veremos isso depois. Mas antes disso, vamos contar o que aconteceu com os outros acusados do crime. As investigações policiais apontaram 6 envolvidos, sendo 3 adolescentes. Um que recusou o serviço, mas indicou quem poderia aceitar e, por essa intermediação, recebeu R$200. O crime foi negociado por R$5.000 e um revólver calibre 38. Esse dinheiro iria para os outros 2, o atirador e o rapaz que foi chamado para pilotar a moto. Os 3 foram detidos. Em seus depoimentos, eles negaram o crime, mas reconheceram e deram detalhes de que foram procurados pelo vereador para cometer o homicídio. E como eram menores de idade, foram internados em uma instituição da região e cumpriram medidas socioeducativas. Quando aconteceu o julgamento principal, em dezembro de 2019, eles já tinham sido liberados. Já os outros 3 envolvidos tiveram julgamentos separados. Em 4 de outubro, foi a vez de Leandro Sintra da Silva. Aos 25 anos, ele foi condenado por um júri que levou 8 horas e meia para chegar na sentença de homicídio qualificado com 12 anos e 4 meses e na de corrupção de menores, com 1 ano e 8 meses. No total, 14 anos de reclusão. Leandro é o dono do Lava Jato, onde foi feita toda a negociação do crime. O advogado de Leandro entrou com recurso, mas não teve sucesso. Diante desse resultado, havia uma forte expectativa de um resultado semelhante para o julgamento do vereador José Eduardo e de Marcelo Rodrigues. Mas não foi bem isso que aconteceu, como analisa o jornalista Rafael Oliveira, que fez parte da equipe da Abrage em 2018. Nesse tipo de cidade que depende desse comunicador, que é o único que bota ali a cara a tapa, esses líderes políticos, essas pessoas que estão ali na administração pública, se sentem, de certa forma, no direito de eliminar quem está sendo contra ela, quem está denunciando ela, quem está usando a sua voz, o seu espaço ali, no caso no rádio, né, como costuma ser, para denunciar.
E nessas cidades, acho que o que impera quase sempre, e a gente vê isso no caso do Jefferson também, é a impunidade, né? A certeza da impunidade. Essa sensação descrita por Rafael foi a mesma que eu e Natália sentimos ao chegar em Edealina para assistir ao julgamento do vereador, que aconteceu em 9 de dezembro de 2019. Pra gente que é da cidade grande, é estranho ver isso, né? Em São Paulo, eu moro em São Paulo, e quando eu podia circular pela cidade ainda, eu via gente diferente todos os dias. É esquisito você estar num lugar onde todo mundo se conhece, onde todos os círculos sociais em algum momento se cruzam. Quando o julgamento começou, eu percebi que, de fato, aquilo ia ter um impacto muito grande no veredito. A gente chegou no fórum e a gente estava nessa de ser discreta, de não chamar muita atenção, e aí tinham 2 cadeiras com um papel sulfite escrito imprensa gigante na frente, assim. E a gente falou, putz, todo mundo sabe que a gente tá aqui. E aí, a hora que a gente sentou, todas as pessoas começaram a olhar pra gente. E aí eu lembro uma hora, durante o julgamento ainda, o julgamento rolando, aquele calor, e aí sentou o João Boiadeiro do meu lado direito, que era um dos caras que estava suspeitos de estar envolvido por trás, né, do crime. Era um dos caras que o Jefferson Pureza denunciava na rádio. Sentar na primeira fila da audiência nos dava uma boa visão dos jurados, do juiz e, claro, dos acusados. E isso causou um incômodo para a Natália. Eu ficava olhando de rabo de olho quem estava me olhando. Mas eu acho que a coisa que mais me pegou, assim, durante o julgamento, foi os acusados ficarem olhando pra gente. E olhando no fundo do olho, assim. Meio que era quase um enfrentamento. Tipo, você veio aqui para ver isso, né? O que você está fazendo aqui? O julgamento no Fórum de Edéia durou 15 horas e 20 minutos. E ao longo do dia aconteceram alguns fatos interessantes. Estava esperando o julgamento, né? Sei lá, se assai. E aí começou o júri e as pessoas começaram a se comportar de um jeito estranho. Não só os membros do júri, mas a plateia. As pessoas reagiam, as pessoas riam. E aí tinha uma mulher que estava bem na nossa frente e ela não parava de olhar para trás. E aí ela começou a olhar para trás. Sei lá, ela olhou uma, ela olhou duas. Aí a Angelina, a gente começou a se cutucar, né? Putz, a mulher não para de olhar para trás. Aí a gente começou a anotar. E a gente começou a fazer uns risquinhos no papel, assim. No final do julgamento, ela tinha olhado 103 vezes para trás. E aí ela olhava e dava tchauzinho. Tipo, oi, conheci, todo mundo se conhecia, oi, e tal. Além disso, ela lixou a unha durante o julgamento. Teve um outro jurado que dormiu enquanto rolava uma arguição. E o advogado estava falando aos berros, alto o suficiente para deixar outro membro do júri muito bravo. O cara reclamou, falou, para de gritar na minha cara. Enfim, era uma cena meio de novela, assim, sabe? Uma coisa meio tosca. E a gente estava ali para ver o julgamento de 2 pessoas que mandaram matar uma pessoa, entendeu? E tudo parecia que os membros do júri não estavam pensando nisso boa parte do tempo, sabe? O jurado citado por Natália reclamou do tom de voz do advogado Henrique Paixão, que fez a defesa do vereador. Naquela noite, o advogado que estava bem na nossa frente ficou surpreso com a reação do jurado, que gesticulava e dizia também em alto e bom som que se sentia desrespeitado pela gritaria do advogado e que estava até com dor de cabeça. Foi a deixa para que uma jurada ao seu lado abrisse a bolsa, tirasse uma nécessaire preta com motivos florais e sacasse de lá cartelas de analgésicos e relaxante muscular. Outros membros do júri aproveitaram e pegaram a sua cota de comprimido. Um outro momento que gerou uma certa comoção na plateia foi quando o mesmo advogado apresentou o seu cliente, o vereador, abre aspas, como um homem simples, que fala demais e faz tratamento com remédio controlado e tem surtos de vez em quando, fecha aspas. Ele disse ainda que o apelido do seu cliente era Sanhaço, feito ao passarinho, o que arrancou risos da plateia. No seu teatro no júri, em cena, o advogado carregava no sotaque de moradores do interior e usava expressões do campo, que eram bem recebidas por alguns jurados e pela audiência. O ponto alto foi a apresentação de fotos íntimas encontradas no celular de Jefferson, além de textos de mensagens particulares que o advogado classificava de picantes sobre os encontros do radialista, como lembra Natália Belisário.
existiram vários momentos de julgamento em que o que estava sendo julgado não era o fato do Jefferson ter sido assassinado e como ele foi assassinado e por que ele foi assassinado. O que estava sendo julgado era a vida sexual do Jefferson. Mostraram fotos sensuais dele, e aí o advogado brincava, coisa de sex shop vocês não querem ver, né? Como se isso tivesse alguma relevância. A vida pessoal dos jornalistas não tem nada a ver com o nosso trabalho. A gente sabe separar as coisas, a gente precisa separar as coisas. E a vida do pessoal do Jefferson não deveria estar sendo julgada ali. A discussão sobre a vida particular de Jefferson foi o caminho encontrado pela defesa dos réus para transformar o assassinato do radialista em um crime passional, como explica o advogado Joel Pires. Na ação penal do assassinato do Jefferson, eu fui assistente de acusação. E aí eu posso te dizer plenamente, os crimes dolosos contra a vida, pela Constituição Federal, são julgados pelo que a gente chama de juízes leigos, 7 jurados. Ali não adianta você usar técnica, né? Ali você tem que usar outros artifícios de convencimento. E aí você começa a jogar essa história de crime passional para tentar ir para esse lado. Porque, friamente falando, eu creio que ninguém vai absolver os executores e os mandantes de um crime com viés puramente político. E aí começaram a construir esse viés passional, começaram a desconstruir a imagem da vítima, né? Infelizmente, é algo que a gente ainda tem arraigado na cultura brasileira, de que a vítima colabora para o crime, sendo que a gente sabe que a vítima em nenhum crime colabora para que aconteça, mas isso tudo nós já sabíamos, ainda na fase de inquérito, que já era uma técnica da defesa para tentar chegar aos jurados e tentar convencê-los a tomar uma decisão contrária às provas que nós tínhamos. O julgamento se estendeu até tarde da noite. Pouco depois das 11 horas, o juiz fez um intervalo para que os jurados respondessem aos quesitos. Nesse momento, o plenário foi esvaziado. Do lado de fora, os grupos se dividiram entre os familiares e amigos dos acusados de um lado e do outro, amigos e familiares do radialista. Alguns minutos depois, começou uma movimentação, como recorda Natália. Eu lembro que teve uma pausa para que o júri tomasse a decisão, e a gente saiu para conversar com o filho do Jefferson. E o filho não ficou para ouvir a leitura da sentença. E aí me caiu uma ficha. Se o filho não está ficando aqui, por que ele foi embora? Será que ele sabe que o veredito vai ser ruim? Vai ser, né, os caras vão ser absolvidos e ele já vazou. Então, sim, eu me senti insegura, assim, justamente por causa daquilo que aconteceu logo que eu cheguei na cidade. Todo mundo estava olhando pra gente, sabe? E aí você percebe o peso que tem ser jornalista nesses lugares. Talvez para quem está acostumado de cidade grande a conviver com o jornalismo com um pouco mais de frequência, assistir TV e se ver representado, né, ver a sua cidade na TV, pode parecer bobagem esse tipo de coisa, mas é uma cidade minúscula, em que poucas coisas acontecem, em que poucas coisas ganham dimensão nacional, e de repente tem 2 jornalistas de fora, vindo, né, de São Paulo, do Rio, para cobrir um assassinato de um jornalista. Então, para aquelas pessoas, aquilo tinha muito peso. O fato é que, antes mesmo da leitura da sentença, Igor Pureza, filho de Jefferson, e sua mãe, Tina Marins, foram informados do resultado. Eles observaram a comemoração e a troca de abraços dos amigos e familiares dos réus. Abalados, os dois deram rápidas declarações naquela noite. Não foi o esperado, mas Deus sabe o que faz, né? Mas por mim eu esperava o resultado e o verdadeiro culpado vai aparecer, tenho certeza disso. Agora eu tô angustiado, nossa Senhora, demais, muito angustiado. Pra ser sincera, eu tô confusa ainda, porque a gente como família, tem meus filhos, eu quero saber quem matou meu marido, entendeu? Eu preciso saber, a gente precisa de uma resposta. Se não foi o Zé Eduardo, se não foi esse pessoal que tá aí preso, alguém tem culpa, alguém mandou matar meu marido, entendeu? E a gente quer essa resposta. Querendo, a gente precisa, meu filho precisa. Os meus filhos precisam ter um de 5 anos, entendeu? E alguém é culpado disso. A gente quer saber.
Pouco antes da meia-noite, a sala foi reaberta e o juiz Aloísio Martins Pereira de Souza leu a sentença. Os jurados votaram e, por maioria de votos, eles reconheceram a materialidade e a autoria do crime, mas mesmo assim absolveram os 2 réus no crime de homicídio. No entanto, condenaram os 2 pelo crime de corrupção de menores. Assim, em razão da soberania dos vereditos, ficam os acusados José Eduardo Alves da Silva e Marcelo Rodrigues dos Santos absolvidos da imputação do crime de homicídio, porém condenados pela prática do crime previsto no artigo 244b da Lei 8.069/90. No vídeo gravado naquela noite, é possível ver, durante a leitura da sentença, que os 2 réus estavam sentados ombro a ombro. Trocaram alguns olhares, cochichos, e o vereador estava até mais relaxado, com o braço direito atrás de sua cabeça, recostado na cadeira. Nesse clima descontraído, ele acompanhou o final do julgamento. Ao assinar o documento, depois, ele ficou sério. Já Marcelo sorria para a câmera. Os 2 estavam vestindo camisa social azul clara com linhas verticais brancas. Enquanto Marcelo arregaçou e dobrou as mangas da camisa quase até os cotovelos, a camisa do vereador estava um pouco amarrotada por fora da calça bege, o punho abotoado. No pescoço, apenas um botão livre. A barriga saliente era visível, bem diferente do corpo magro das suas fotos quando foi detido no início das investigações no ano anterior. Na prática, a condenação de corrupção de menores do vereador foi de 3 anos de reclusão em regime fechado. Na avaliação por ser réu primário e não responder a nenhum outro processo, ele aguardaria esse período em liberdade até o trânsito em julgado. O seu advogado entrou com um recurso para a redução dessa pena. Já Marcelo, por conta de um crime anterior por envolvimento em tráfico de drogas, teve a sua pena de 4 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado transformada em semiaberto. Nos bastidores, o advogado Henrique Paixão, agora sem o sotaque do interior que usou a exaustão durante sua fala no tribunal, considerou coerente o resultado que foi favorável ao seu cliente. Porque as provas, na visão dos jurados, não estariam contundentes e fortes o suficientes para dar a certeza de uma condenação. Mas, por outro viés, também reconheceram, em razão de que o acusado Zé Eduardo e o acusado Marcelo teriam conversado com menores de idade sobre a possibilidade de agenciar eles para matar Jefferson Pureza, o Tribunal do Júri reconheceu que eles deveriam ser condenados por corrupção de menores e eles restaram, então, condenados a uma pena arbitrada em 3 anos de reclusão, inicialmente em regime aberto. Então, entendo que eram as provas que tinham a ser evidenciadas, de modo que os jurados, dentro da sua soberania, fizeram o seu julgamento e acredito que por parte da defesa, um julgamento coerente, porque não havia provas dos executores, não havia prova, portanto, de que deveria tido aí um pagamento para que eles ocorresse a execução, mas também, ao mesmo tempo, houve prova de que existiu essa conversa com menores e isso sim poderia haver uma corrupção. Então a gente entende que foi um julgamento que teve coerência com o processo e agora o desdobramento é a soltura desses 2 acusados que ficaram presos por praticamente 2 anos dessa imputação e o processo permanece em aberto, aguardando ainda uma possível identificação desses autores ou outros envolvidos nesse processo. Um resultado confuso que surpreendeu o assistente de acusação Joel Pires e o promotor José Eduardo Braga Filho. Eu não gostei do resultado, eu acredito que houve uma confusão na votação, porque os jurados reconheceram que os autores são o Marcelo e o José Eduardo, mas absolveram. Então eu acredito que pelo 4-3 foi uma confusão. Nós vamos entrar com apelação, vamos pedir um novo júri e eu não consigo entender. Eu estou desnorteado, sem saber entender a votação pelo reconhecimento da autoria. Reconheceram, não, foram eles e absolveram. O resultado ele não foi tão ortodoxo assim, porque
Conselho de Sentença reconheceu a autoria, o envolvimento tanto do José Eduardo quanto do Marcelo no homicídio do Jefferson Pureza como coautores. Acontece que no quesito obrigatório, aquele que se não apresenta fundamento, absolveram. E também reconheceram a condenação com relação ao crime de corrupção de menores. Sim, para resumir, eles foram condenados no crime de corrupção de menores. Do homicídio, não? Não. Reconheceram a autoria do crime de homicídio. Os jurados reconheceram, falaram, eles estão envolvidos no homicídio do Jefferson Pureza. Só que eu absolvo porque eu quero absolver. Em resumo, menos de 12 horas depois, os 2 réus estavam fora das grades. O vereador, inclusive, foi comemorar sua vitória com amigos num churrasco em uma fazenda. E o vídeo desse encontro circulou nos grupos de WhatsApp dos aliados em Edealina e Edéia. O churrasco foi no dia seguinte à leitura da sentença, mas a comemoração começou na véspera, pouco depois do resultado do julgamento, como conta Ingrid Alcântara. Ela estava na casa quando aconteceu o crime em Edealina em 2018 e, naquela época, estava grávida de 4 meses da filha de Jefferson. O advogado Joel Pires também recebeu vídeos da comemoração. Daí o julgamento acabou, eu acho que 1h da manhã, meia-noite por aí. Quando a gente chegou em Edealina, já tinha gente soltando foguete. Edealina é uma cidade muito pequena. E no outro dia, o dia inteiro, foguete, e carreata, e eles fazendo vídeo, pois vereador. Eu simplesmente falei para minha mãe, eu quero ir embora agora para Goiânia, eu não aguento isso daqui. Mas o juiz deixou, diante das penas, que eles recorressem em liberdade. O alvará não foi expedido na hora, expediu-se no dia seguinte. E aí eu recebi vídeos, sim, de pessoas do grupo político. É importante isso, eu não tenho nada contra a família comemorar, mas não eram apenas e tão somente familiares. Era o grupo político do José Eduardo, o grupo político do ex-prefeito, comemorando com carro de som, comemorando com fogos de artifício a soltura dele naquele momento. A promotoria entrou com recurso e pediu um novo julgamento. Por conta da pandemia, nada foi feito em 2020 e não se sabe quando será analisado o recurso ou se haverá novo júri. Joel Pires, que atuou como assistente de acusação, explica alguns motivos do recurso. No primeiro momento, tanto o promotor de justiça quanto o assistente de acusação, nós pleiteamos ali já o recurso, porque nós entendemos que os jurados fizeram confusão e que a decisão foi contrária às provas dos autos. Por quê? Tanto o Marcelo, quanto o Leandro, quanto o José Eduardo, eles eram imputados e eles foram julgados pelas condutas de homicídio qualificado e corrupção de menores. Então, no procedimento do Tribunal do Júri, julga-se primeiro o homicídio e depois os crimes conexos, sendo que um dos crimes conexos é corrupção de menor. O primeiro ponto é esse. Então, eles foram absolvidos do homicídio, porém foram condenados na corrupção de menor. E o que se trata da corrupção de menor? Contratar os menores para executar o Jefferson. Então, para nós, aí já há uma decisão contraditória. Como que eu absolvo-os de ser mandante, mas condeno-os por contratar os executores? E aí nós descobrimos, após o júri, que uma dos jurados saiu do fórum num dos intervalos, quebrou a inviolabilidade da comunicação dos jurados. Você estava aqui acompanhando, no intervalo que houve à tarde, no intervalo de lanche, esse jurado saiu do fórum, saiu do prédio, saiu do lote, foi até a rua do fórum e depois regressou. E isso, independente de qualquer coisa, quebra um dos pilares da imparcialidade dos jurados, que é a inviolabilidade da comunicação. Passado mais um ano do julgamento, o amigo de Jefferson, o DJ Marlon Prado, não se conforma até hoje com o resultado. Quem não foi condenado foi o mandante, né? Que, pelo depoimento daquele de menor que teve lá, ficou claro que ele mandou matar. Não teve nenhuma dúvida nenhuma que foi ele que mandou matar, né? Hoje eu vejo o que nós conversávamos sempre, né? Ele sempre falava assim, DJ, vai ser preciso de eu morrer para acontecer alguma coisa aqui. Igor Pureza, filho de Jefferson, e sua mãe, Tina Marins, também esperam por respostas. Eu sempre acreditei na justiça de Deus, porque quem tem grana, né,
Quem tem grana, não existe justiça para quem tem grana. Até hoje não se foi feita justiça e eu creio não se fazer. Por quê? A gente não tem condições, né? E eu tenho medo de voltar a falar nesse assunto. Eu tenho medo, entendeu? Porque eu tenho os meus filhos, tenho a minha família aqui. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa, ameaça, assim, nesse sentido. Mas até hoje eu posso te dizer que, igual eu te disse aquele dia, eu e os meus filhos estamos sem resposta para esse assassinato. Teve muita prova para incriminar ele, teve tanta coisa, certo? Tanto é que teve outra pessoa que ficou presa, que foi condenada a 14 anos, foi o Leandro, que foi condenado e ele não foi, e o vereador não foi. Eu não entendo por quê. Se o Leandro foi, o vereador teve total comunicação com esse Leandro, os dois fizeram tudo igual, né, no crime, assim, tiveram ambas participação, e o menino lá foi condenado a 14 anos, o vereador foi absolvido. É isso que eu não entendo. Então, a sensação que eu tive foi de impunidade, né? É o que eu te falei do medo, o que eu te falei mais cedo do medo. Você acha que 7 jurados ali vai condenar uma pessoa e depois essas pessoas na rua, e o medo que elas ficam de represália, de acontecer alguma coisa, igual aconteceu com meu pai. Então, ali, fala, não, vamos inocentar aí, nós estamos livres, e vai embora para casa, dorme a cabeça, você fica tranquilo. Aquilo ali, eu acho que não poderia ter sido ali, sabe? Em outro lugar, talvez, outras pessoas, mas ali não, ali influenciou totalmente para aquele resultado, com certeza. A única coisa que eu queria, no fundo do meu coração, era que o caso do meu pai na justiça não ficasse impune, que era uma das minhas vontades, porque hoje em dia, quem matou meu pai? Eu não sei. Quando meu pai faleceu, meu irmão tinha 3 anos de idade, hoje meu irmão tem 6. Meu irmão pergunta, quem matou meu pai, papai e tal? Eu não sei, né? A gente não sabe, porque está impune. Arquivou o caso, pronto. Mas e aí? Você entendeu? Eu só queria uma resposta. Uma coisa que eu queria era isso. E no próximo episódio... Casos como o do Jefferson e a impunidade de casos como o do Jefferson tem esse poder de desestimular, de amedrontar jornalistas, de fazer com que essas pessoas tenham receio de mexer em vesperos, tenham receio de denunciar políticos locais. E a impunidade faz com que esses políticos locais se sintam no direito, se sintam permitidos a atacar esses comunicadores, né? Eu lembro que o advogado de acusação falou, na última parte ali da argumentação dele, ele falou que lembrou o júri que a sentença seria um recado para a sociedade brasileira sobre o que significava ser jornalista, o que significava fazer denúncias, né, sobre irregularidades cometidas por pessoas do poder público. E o recado que aquele júri deu foi: você, ao denunciar esse tipo de coisa, ao ser o vigia do poder público, você muitas vezes está colocando a sua vida em risco, principalmente nessas cidades muito pequenas. Rafael Oliveira e Natália Belisário, ao lado de outros jornalistas, vão falar da sensação de impunidade a respeito desses casos de assassinatos e suas consequências. Vamos tratar também do chamado deserto de notícias do Brasil, como explica o jornalista Sérgio Lidick. Eu acho que casos como esse são casos exemplares, né? Me parece que o jornalismo, ele de alguma forma, ele se solidariza com isso e vê como uma ameaça para o futuro. Mas a gente precisa levar isso além do jornalismo, né? Precisa mostrar para a sociedade, para as forças políticas, que é necessário defender a liberdade de expressão, é necessário defender essas iniciativas, porque elas podem ser o núcleo de alguns empreendimentos mais vigorosos, mais maduros e que podem, ao longo do tempo, ter uma defesa maior da democracia. Neste episódio foram usados áudios do julgamento do caso em Edealina e entrevistas produzidas pela equipe da Abrage em dezembro de 2019 e outras realizadas remotamente em 2021. Foram usados também áudios do programa A Voz do Povo. O podcast Jornalismo Sem Trégua tem reportagem, roteiro e narração de Angelina Nunes. A produção e a identidade visual é de Bruna Lima.
A edição de áudio é da agência Miragem.